Fala aí pessoal, beleza? Irã Macedo do canal Aquariologia. Então, seguindo aqui o vídeo, né, sobre a síndrome do aquário novo e sobre picos de amônia. Eu venho no segundo dia identificado, depois de identificado o problema de amônia. No primeiro vídeo vocês podem ver aí que eu peguei uma medida muito alta em partículas por milhão de amônia. Se você não viu, veja aí. Então a amônia está bem alta, você pode ver que ela está verde. Eu nunca tive a amônia tão alta assim no meu aquário, tá? É a primeira vez. E pela tabela, ela está verde, ela está aqui, ó. E uma partícula por milhão, tá? Esse verde aqui. Geralmente a minha amônia fica zero, amarelo, a 0,25, que é um amarelo meio esverdeado. E depois de fazer todo o procedimento para baixar essa amônia, eu estou acompanhando. Então, ó, a gente baixou o pH. Ontem estava 7, estava neutro, e hoje já foi para 7,2 ali. Tá entre 7 e 7,2, né? O aquário novo tem esse também. Você baixa o pH, mas ele acaba subindo, né? Até maturar o aquário, até ele ter um processo de maturação completo. Então ele tende a subir um pouco o pH. E a amônia. A amônia eu peguei ontem a uma partícula por milhão. Após feita a TPA, ela foi para 0,5, né, naquela segunda escala ali. E hoje, depois de quase 24 horas depois da aplicação do Prime para a redução da amônia, a gente está com 0,25, que é uma margem aceitável. Então, esse é o primeiro dia após a primeira reação, né, que eu tive para controlar o pico de amônia no aquário. Vamos acompanhando. Valeu! Bom pessoal, então hoje é o terceiro dia após o pico de amônia, tá? Eu tive o primeiro dia, há 3 dias atrás, com um pico de amônia. Tem um vídeo sobre isso aí, você pode procurar no canal. Tem inclusive uma lista de vídeos, uma playlist que você sobre amônia, que facilita encontrar esse vídeo nesse meu canal. No primeiro dia, assim que eu identifiquei o pico de amônia, como eu expliquei no vídeo anterior, foi 2 dias após eu inserir o substrato no aquário. Eu tinha ciclado o aquário por 15 dias apenas, então eu não fiz o ciclo indicado, que são 30 dias, tá? Por que só 15 dias? Porque eu trouxe 2 filtros já ciclados, né, já com bactéria, de um outro aquário. Isso foi uma troca, né? Esse aquário é novo, mas a fauna veio de outro aquário menor. E com essa fauna, junto com a fauna, eu trouxe também um filtro Rangon, já com
com cerâmica, com colônia de bactéria, e também o meu filtro canister, também com bactéria, que já estava rodando nesse aquário menor há mais de quase 2 anos, né? E quando eu coloquei a fauna, o filtro e montei o aquário todo, 2 dias depois eu coloquei a areia, e 2 dias depois da areia eu medi a amônia, como você pode ver no vídeo anterior, e veio uma amônia muito alta, dando uma partícula por milhão alta, dentro daquilo que eu estou acostumado, né? E aí eu ensino lá, mostro como que eu resolvi fazendo TPA, como estava uma partícula por milhão, eu achei melhor, em vez de baixar só 30% da água, acabei baixando 50% da água, botei uma água nova, também decidi diminuir um pouco o pH, né? Automaticamente quando eu faço a TPA, o pH da minha água, da torneira, é ácida, então quando mistura ele já tem automaticamente essa redução do pH. E eu adicionei a água aos poucos, né, para cair pouca água para o peixe poder se aclimatar, muito embora não seja um tempo suficiente para ele se aclimatar bem, mas não foi uma troca de pH tão brusca assim. Eu tentei diminuir o máximo possível essa troca do pH. E um dia depois, como vocês podem ter acompanhado enquanto eu estou falando, um dia depois dessa TPA de 50%, eu fiz uma nova medição. No dia da TPA, de uma partícula por milhão de amônia, eu baixei para 0,5 ou meia partícula por milhão, já foi um ganho assim, excelente. E o pH saiu de 7,5 para 7, tá? E um dia depois eu fiz a medição, essa amônia ela reduziu para 0,25 aproximadamente, tá? Ela teve uma queda pequena, mas teve, então um ganho, né? Eu fiquei feliz quando eu vi que sozinho ela já conseguiu reduzir a amônia, ou seja, a colônia de bactéria estava trabalhando, estava funcionando, as bactérias estavam trabalhando bem. Também o efeito do Prime, eu adicionei o Prime no aquário no dia do pico mais elevado da amônia, e logo depois eu fiz a medição. O Prime não tinha não tinha tido tempo para fazer o efeito necessário, então foi muito em cima, né? Eu apliquei o Prime, logo depois eu já medi a amônia, então não teve tempo hábil, e nesse dia posterior já tinha caído de 0,5 para 0,25. E hoje, aí eu fiquei mais tranquilo, eu falei, pô, né, deu uma relaxada, realmente, a preocupação se foi. E eu acreditando nos meus filtros, os meus filtros não são filtros novos, então eu sei que ele tem bactéria, eu acompanho dia a dia ali, eu sempre olho, uma vez por semana. Então, acreditando no meu filtro, eu deixei trabalhar por mais 3 dias, tá? Então, hoje, 3 dias após a última medição, medi de novo, como vocês podem ter visto. Aí, eu tenho o resultado aqui. Primeiro o pH, ele está 7, posso dizer um 7,2 aqui, tá? Já chegando a 7,2, que é o pH que eu quero, entre 7 e 7,2. Eu tirei os elementos tamponadores, que são as pedras de dolomita e a concha moída ou aragonita. Tirei do filtro e está sem ainda, porque o aquário não maturou, né? O aquário não maturou ainda. Quando ele vai maturar? Quando começar a criar bactéria no vidro, quando o substrato adquirir bactéria, quando ele for populado totalmente, esse aquário novo, por bactéria, ele passa a estar maturado, tá? Ele passa a estar estabilizado. Esse caso, né, de não ter bactéria no vidro ainda e não ter bactéria no substrato novo é a tal síndrome do aquário novo, exatamente o que dá título a esses 2 vídeos que eu estou fazendo dessa série.
Isso leva tempo. A bactéria, ela nasce, ela cresce em todo aquário. Inclusive, dizem que o vidro do aquário é a maior superfície disponível para crescer bactéria. Tá? A gente acha que a maior superfície disponível estão nas cerâmicas, né? Nas mídias, e não é. Tá? Dizem que a maior área disponível para a bactéria é o vidro do aquário, né? A frente, o fundo, as laterais, a parte de baixo, do fundo de baixo, é onde mais tem bactéria, onde mais cresce bactéria. Mas a gente tem um porém, né? A circulação nessa área, existe circulação da água, porque o filtro faz a circulação, ajuda, só que dentro do sample, dentro do canister ou dentro do rangon, a circulação é maior, né? Então você tem uma passagem mais rápida ali da água por essas áreas. Então por isso que o filtro ele é muito eficiente, porque a passagem da água é muito maior do que das paredes, né? A parede tende a água a ficar um pouco estacionada. Mas a ideia da síndrome do aquário novo, essa síndrome acaba quando o aquário matura, quando nasce toda essa biologia no aquário novo, beleza? Então a gente tem aqui o pH a 7,2. Esse pH, quando o aquário maturar, ele desce, ele diminui, e tem que acompanhar semanalmente. Pode ser que semana que vem ele de 7,2 ele caia para 7. E na semana seguinte ele cai para 6,8. Por quê? Está nascendo bactéria. Ele começa, a água começa a acidificar, né? O que traz a água ser ácida? Qual é o processo de tamponamento para uma água ácida? Você usa tronco, você usa folhas, né? Folhas de amendoeira, se não me engano, o pessoal usa, casca de coco, ou seja, coisas vegetais, tá? Coisas da natureza, né? Esses elementos tamponadores para água ácida são elementos vivos. Uma folha foi viva em algum momento, um tronco também, a casca do coco também. Quando você tem bactéria, ela também tem esse poder, ela acidifica a água, tá? A bactéria tem esse poder de acidificar a água. Então, quando você vai tendo nova bactéria colonizando o aquário, o pH desce. Isso é importante você entender por que um pH novo, um aquário novo tem um pH alto, e com o passar do tempo ele baixa o pH, entendeu? É exatamente essa a ideia. E fico feliz porque, ó, tá 0,25, tá? Ela tá amarelinha. O teste, eu até coloquei ali para vocês, não tá 0, na verdade tá 0. Ela tá 0 para 0,25, tá? Ela tá amarela, mas tendendo pro verde quase, ó. Ela tá 0. Posso dizer que ela tá mais amarela do que esse verde claro aqui, né? Então minha amônia zerada, né? Eu tive um problema de amônia onde ela estava nessa cor, vindo quase para 2 partículas por milhão. Se você observar, ela está uma partícula por milhão, mas está quase chegando em 2 partículas por milhão. E eu fiz o tratamento, consegui no mesmo dia do pico baixar para esse valor aqui, 0,5 partícula por milhão, ou meia partícula por milhão. No dia seguinte ela veio para 0,25, né, pela ação do próprio Prime e pela a colônia de bactéria está consumindo essa amônia, e agora a amônia está a 0 partícula por milhão, que é o que me interessa. Se ela variar entre 0,25 e 0,25, para mim está de bom tamanho. Bom, esse é o ponto onde eu meço a amônia, tá? Eu meço o pH para saber como está o meu pH. O pH alto demais, ele pode ser ruim, né? Ele pode ser maléfico aos peixes, da mesma forma que o pH baixo demais também. Então, cada peixe tem cada tipo de peixe tem a sua faixa de pH. E o king, o peixe japonês, o peixe dourado, ele fica ali entre 7 e 7,4,
Tá? Então, entre 7 e 7.4 eu fico no meio. 7.2 é o que me interessa. Se variar para mais 2 ou menos 2, para mim tá bom. Só que depois de medir a amônia, depois de você medir a amônia, você tem também interessante medir o nitrito, tá? Porque a amônia é muito tóxica, muito tóxica. São 3 pontos, são 3 elementos que são gerados pela decomposição da matéria orgânica, pela excreta do peixe, por resto de comida, por peixe morto, por tudo que entra no aquário e é decomposto, né? Ele gera amônia. Nessa amônia existem bactérias chamadas de bactérias nitrificantes que consomem essa amônia junto com o oxigênio. Então são bactérias aeróbicas, elas precisam de ar, de oxigênio. Então essas bactérias consomem essa amônia, comem essa amônia e junto com o oxigênio e transformam essa amônia em nitrito. Nitrito é o segundo elemento mais venenoso para o seu peixe. Então o primeiro elemento mais venenoso é a amônia, o segundo elemento mais venenoso é o nitrito. Só que o nitrito é abaixo da amônia, é um produto, é o subproduto da amônia, né? A amônia é um subproduto da decomposição. Então você tem a matéria orgânica, o seu subproduto a amônia, que é muito tóxico, e da amônia o subproduto dela é o nitrito, que é menos tóxico que a amônia, mas também é tóxico ao peixe. E a bactéria nitrificante consumindo o nitrito, ele gera um terceiro subproduto, que é o nitrato. O nitrato ele é menos venenoso, menos agressivo ao peixe, mas também é agressivo ao peixe, tá? Então a gente tem no aquário esses 3 subprodutos, amônia, nitrito e nitrato. As nossas bactérias nitrificantes, elas consomem a amônia e o nitrito, e o nitrato não. Tá? Então nesse ponto agora, onde eu tive um pico muito alto de amônia e a amônia foi consumida e está zero, quer dizer que ela gerou nitrito. Qual é o próximo passo então? É acompanhar o nitrito. Eu precisaria ter um teste aqui de nitrito e nitrato. Eu não tenho esse teste, tá? Esse teste de nitrito eu realmente nunca comprei, nunca fiz esse teste no meu aquário. Eu controlo a amônia. Se a amônia está zero, eu entendo também que o nitrito está zero. Por quê? Só tem nitrito quando há amônia. Na verdade, como é um subproduto, primeiro vem a amônia, depois o nitrito. Pode ser que nesse momento exista um pico de nitrito, realmente, tá? Porque como a amônia foi consumida, ela virou nitrito. Então, qual o período entre o nitrito e o nitrato? 2, 3 dias? Pode ser. Né? Então tem uma outra colônia, um outro tipo de bactéria consumindo esse nitrito agora, que vai virar nitrato. Então o correto seria eu fazer o teste de nitrito nesse momento, para ficar tranquilo e falar, pô, o nitrito está zero também. Se o nitrito está zero, a tendência é que o nitrato também esteja zero. Tá? Então faltou esse teste, eu não tenho, não peça, porque eu não tenho aqui nem o produto ali, o reagente, eu não tenho, tá? Nunca comprei isso. Engraçado que o teste de amônia é um teste que custa R$30 e o nitrito eu acho que custa mais caro ainda do que o teste de amônia, se eu não me engano. Mas eu sou bem tranquilo com essa parte do nitrito. Como que a gente faz, então, já que eu tenho uma bactéria que come amônia e que come nitrito, e essa bactéria não come nitrato? Por quê? O nitrato ele é consumido por um outro tipo de bactéria, tá? Que são bactérias anaeróbicas. O que é aeróbias e anaeróbias, ou aeróbicas e anaeróbicas? Tá? Você pode usar as 2 formas para falar. Aeróbia significa que precisa de ar, de oxigênio. Então, a bactéria que consome a amônia e o nitrito precisa do oxigênio, elas são aeróbias. Já a bactéria que consome nitrato, que é o terceiro subproduto, ela não pode ter oxigênio, né? Ela é anaeróbia. Então, se chega o nitrato para ela com oxigênio, não cresce bactéria. Simplesmente, não é que não funciona, não é que ela não coma, não existe essa bactéria, porque tem oxigênio. Então você só tem esse tipo de bactéria onde não existe oxigênio no seu aquário. Onde não existe oxigênio no seu aquário? Geralmente no substrato. Só que para isso o substrato tem que ser grande, alto, tem que ser uma camada muito grande de areia. Tá? E o meu substrato é bem fininho.
Meu substrato não tem um dedo de areia. Então, possivelmente isso aqui, se tiver algum tipo de bactéria anaeróbia, vai ser muito pouco. Então, eu vejo alguns aquários de pessoas que criam esse tipo de bactéria anaeróbias. Eles botam uma camada muito alta, de 3 dedos a 4 dedos de areia, tá? E eu não vou fazer isso no meu aquário. Não acho necessário. E tem gente que faz isso no SAMP, dentro do próprio filtro. Eles colocam uma partição do SAMP com um punhadão de areia, uns 20, 30 centímetros de areia. Tá? Ali dentro dessa areia, onde não passa oxigênio, vai ter essa bactéria. E com contato com a água, ela acaba consumindo o nitrato. O outro jeito de você criar, eliminar o nitrato da sua água, e é um jeito ecologicamente falando correto, é utilizando planta. Tá? Se você tiver plantas naturais, não é planta artificial, pelo amor de Deus. Se você tiver planta natural no seu aquário, essa planta ela se alimenta desse nitrato também. Tá? Então ela absorve o nitrato e libera o nitrogênio na água. E esse nitrogênio ele é trocado por difusão com a atmosfera. Tá? Então é um método de você poder liberar o nitrato do seu aquário. Ou a bactéria vai consumir isso, transformar o nitrato em nitrogênio, é um gás, e esse gás vai sair do aquário e vai para fora na atmosfera, porque dentro do aquário tem mais, lá de fora tem menos. A difusão é do local de maior concentração para o local de menor concentração. O nitrogênio sai do aquário e vai para a atmosfera. Então ele libera isso no ar. Zerou o ciclo do nitrato. Ou seja, o ciclo do nitrato ele acontece em quatro etapas: amônia, nitrito, nitrato e nitrogênio. E aí o nitrogênio vai para a atmosfera e zera o seu problema de nitrato. Tá? Então, ou você usa uma camada grossa de areia, de substrato, ou você utiliza planta, para você poder liberar isso automaticamente. Automaticamente o próprio aquário libera isso da água. E qual o terceiro método? Se eu não tenho uma camada de areia grossa e eu não tenho planta no meu aquário, né? O terceiro método é a TPA. Você faz a troca parcial, pode ser 25% a 30% de água. Você desce essa água a 30%, joga fora, joga na planta. Eu tenho árvores aqui, planta, o que mais tem perto de casa é planta. Você utiliza essa água, inclusive, para adubar a tua árvore, a sua planta, e baixa o nível. Quando você repõe a água, essa água que vem da natureza, né, no meu caso vem da mina, é uma água natural realmente, não vem do sistema de tratamento de água e esgoto, não vem com cloro, não vem com nada, ela vem natural da fonte, e ela vem zerada de qualquer tipo de contaminante, amônia, nitrito, nitrato, não existe. Então quando eu coloco 25% de água nova, eu diluo esse nitrato que está ali dentro, que é muito menos ofensivo ao peixe, quase nada ofensivo ao peixe. Eu diluo ele uma vez por semana, fazendo ele baixar o nível. Então o peixe não é incomodado pelo nitrato. Tá? De novo, a amônia é muito ofensiva, muito ofensiva. Então a amônia é o que mais envenena, que mais afeta o seu peixe. Tá? Depois da amônia, o nitrito também é ofensivo, menos do que a amônia, mas mais do que o nitrato. Se você não tratar o nitrito, ele pode matar teu peixe. Né? O peixe começa a ficar com as guelras escuras, né? Começa a queimar, ela queima a guelra também, e começa a ficar com uma aparência de roxo a guelra do peixe, porque está queimado. E o peixe também não consegue absorver o oxigênio. Tá? A amônia já intoxica de verdade. Além de queimar a guelra, a amônia intoxica o peixe. O peixe morre envenenado realmente. E já o nitrito ele queima e impede que o peixe absorva o oxigênio da água. Então esses dois caras, amônia e nitrito, tem que tomar muito cuidado. Já o nitrato ele é um contaminante de menor potência,
de menor ofensividade, mas que também, se tiver muito carregado no aquário, ele acumula, o peixe vai acumulando essa quantidade de nitrato, a chegar a um ponto que ele está muito carregado e acaba afetando também o peixe. E o teu peixe pode vir a ter doenças oportunistas, né? Porque o nitrato está afetando ele, está debilitado, então abre portas para novas doenças e o teu peixe acaba morrendo de outras doenças que se ele tivesse saudável não morreria naturalmente. Se ele não tivesse esse excesso de nitrato, ele não passaria por essa doença, ele passaria batido por ela, tá? Então, assim, o nitrato também tem que tomar um certo cuidado. Se você realizar a TPA mensal, a chance é maior de você acumular esse nitrato. Por isso que eu faço TPA regularmente, toda semana, tá? Para poder zerar isso. Ah, mas não é demais, eu acho chato ficar cuidando de aquário toda semana. Porra, cara, se é chato, não tem aquário. Uma coisa que eu escutei do Mário Barros, do canal Fat Goldfish, é que ele, Mário, eu pego a frase dele, o raciocínio dele para mim. Ele diz que ele, Mário, ele se comprometeu com seus peixes. Ele foi até a loja e comprou o peixe. Ele quis o peixe, não é o peixe que quis ele. Não é o peixe que se comprometeu a ele, sim, ele é o peixe. Então, se ele foi até a loja comprar o peixe, é porque ele quer ter o peixe, é porque ele quer cuidar de um peixe. O peixe é um pet, é como se fosse um cachorro ou um gato. Tá? O teu cachorro você pode não dar banho toda semana, não vai fazer mal a ele, vai ficar fedendo, né? Pode dar sarna, pode dar pulga, carrapato, mas mal faz. Mas não diretamente, não imediatamente. Mas o teu cachorro precisa de comida, precisa de água, precisa de carinho, de atenção. O peixe é igual. Tá? Então, assim, existem cuidados para cada tipo de animal que você tem. Se você se dispôs e se comprometeu a ter esse pet dentro de casa, cuide dele. É a tua obrigação, não é a obrigação do peixe fazer menos excretas para poder ter menos amônia. Mas é chato porque tem que limpar, eu não gosto de limpar aquário. Então, meu irmão, não tem aquário, brother. É só isso. A escolha é sua. Pega o peixe, devolve para a loja, dá para alguém que queira ter o peixe realmente. Dá o peixe para alguém que quer ser aquarista e não ser dono de aquário. Existe uma diferença entre ser dono de aquário e aquarista. Se você quer ter o peixe, você tem cuidado, amor ao seu animal, e você tem carinho pelo que você faz, você tem gosto pelo que você faz, você é aquarista. Tá? Você tem uma tendência a ser um bom aquarista. Você pode ser um aquarista iniciante, pode ser um aquarista expert, mas é um aquarista, porque você gosta daquilo que você faz. Isso não é um incômodo para você. A partir do momento que o aquário se torna incômodo, você não é mais aquarista, você é um dono de aquário. O dono de aquário é isso, o cara não está guiando, não está nem aí para nada, não quer saber de alimentar o peixe, nem dar comida para o peixe quer, não quer trocar água, não quer limpar filtro. Então, meu irmão, vende essa porra desse aquário. Dá o peixe para a loja, dá o peixe para alguém que tenha carinho por peixes e vende o aquário. É a melhor coisa que você faz. Então, assim, tem que ter cuidado, porque senão você começa a virar um dono de aquário. E o que dono de aquário faz? Morre o peixe, o cara joga fora o peixe como se fosse algo descartável e bota um peixe novo. Passa uma semana, 2 semanas, morre o peixe, ele joga fora e compra um peixe novo. E vai ficar repondo peixe o resto da vida. Não é por aí, tá? Então, cuidado, muito cuidado com esse cara aqui. Beleza? Amônia. E com o nitrito. E sempre controlando o seu pH. Beleza? Acho que o recado está dado. Foi a oportunidade de mostrar para vocês aí esse síndrome do aquário novo e como em 5 dias, tá? Ou 4 dias, na verdade, você consegue superar isso aí. Beleza? Abraço. Se inscreve no canal, assina aí, dá o joinha se gostou. E a gente tá junto. Vamos crescendo junto aí com o canal. Beleza? Abração.